Deixa eu ver aqui a página para vocês. Pronto. Gente, só um recado, tá? Quem preferir e quiser mandar as atividades por e-mail, pode também. O e-mail está aí no dia 12 na plataforma para vocês, o e-mail da turma. Só que aí eu peço para vocês colocarem lá na plataforma que as atividades foram enviadas por e-mail, para mim poder verificar, tá bom? Então, aqueles que preferem tirar foto do livro e mandar por e-mail também não tem problema. Só coloca lá para mim que as atividades foram enviadas por e-mail e mandem no e-mail da turma de vocês. Então, vamos lá. Pessoal, livro de história, tá? Página 149. Nós iremos dar continuidade com o processo das grandes navegações. Deixa eu pegar ali, Aniele. Posso começar lendo, Aniele? A aula é explicativa. Então não vai dar para ler. Então, vamos lá. As grandes navegações, parte 2. Bom, pessoal, na última aula, então, nós vimos que os dois territórios que iniciaram o processo das grandes navegações foram Portugal e Espanha. Professora, Principalmente... Oi. Professora, qual página mesmo? Página 149. Tá, obrigado. Bom, vamos lá. Na última aula, então, nós vimos que os dois países que iniciaram as grandes navegações foi o território de Portugal e Espanha. Isso se deve principalmente pelo fato deles terem uma posição geográfica privilegiada. Por quê? Porque o litoral deles era banhado pelo Oceano Atlântico, que seria um mar, então, utilizado para essa empreitada das grandes navegações. E aí, no caso, os portugueses eles foram pioneiros nesse projeto. Por quê? Porque eles que vão ser os primeiros a encararem o Oceano Atlântico em busca aí de uma nova rota para as Índias. E aí, por que Portugal, então, ele foi pioneiro? Então, observe aqui no mapa, gente. Essa é a região de Portugal. Eles têm um amplo litoral voltado para o Oceano Atlântico. Então, a posição geográfica deles é um ponto aí decisivo para que eles iniciassem aí esse projeto. Uma outra questão é que a burguesia portuguesa ela era muito próspera. Então, os portugueses, por conta da influência do domínio muçulmano ali na região, eles acabaram desenvolvendo muito comércio. E é justamente essa burguesia que vai financiar essas expedições. E também Portugal vai contar com o apoio do clero da Igreja Católica. Portugal era um país cristão católico e eles vão conseguir o apoio do clero também nessa empreitada. Que tipo de apoio que o clero dava?
o apoio de que os marinheiros tivessem coragem para encarar os mares desconhecidos. Então, a igreja afirmava que eles estavam nessa viagem em nome de Deus e que se alguma coisa acontecesse nessa viagem, eles estariam conquistando o reino dos céus, porque eles estariam a trabalho de Deus e tudo mais. Então, isso dava uma certa coragem para os navegantes poderem fazer essas expedições. E o mais interessante é que o interesse real em si da igreja era poder expandir a fé cristã para outros territórios. Professora, o que são os pioneiros? Pioneiros seriam os primeiros, aqueles que vão começar. Entendi. Tá bom? Bom, gente, com relação aí ao comércio marítimo, tá? Os portugueses já tinham um amplo conhecimento com relação ao comércio marítimo, eles já negociavam principalmente a pesca do bacalhau, e o bacalhau é um peixe que você só consegue pescar em alto mar, aqui no Oceano Atlântico, então eles já tinham uma certa experiência com navegação, o que contribuiu para o desenvolvimento aí deles serem os primeiros, ou seja, os pioneiros nessas expedições. Bom, enfim, o oceano. Então não adiantava os portugueses ficarem só planejando, eles precisavam colocar em prática essa expedição em rumo a um novo caminho para se chegar às Índias. Então, qual era o projeto dos portugueses? Os portugueses, eles propunham chegar ao Oriente através aí da navegação pelo leste, contornando o continente africano. Então, os portugueses acreditavam que eles conseguiriam sair daqui do território de Lisboa e, ao contornar o continente africano, eles acreditavam que teriam uma passagem embaixo do continente que daria acesso, então, ao Oceano Índico e, consequentemente, ao Oriente. E aí, o que acontece? Ao longo dessas expedições, os portugueses, eles vão instalar feitorias no continente africano. Então, como que vai fazer? Eles vão fazer uma navegação chamada navegação de cabotagem. Então, a primeira expedição portuguesa vai sair aqui de Lisboa e vai vir aqui para o norte da África, para a cidade de Ceuta. Nessa cidade, eles vão montar uma feitoria, que é um posto militar e comercial. E aí, o que acontece? Eles estão, basicamente, tomando posse da terra em nome do rei de Portugal e eles estão montando um posto estratégico para eles continuarem a viagem. Aí, na segunda expedição, o que a gente vai ter? Nós vamos ter eles saindo aqui de Lisboa, vindo até aqui a região de Ceuta. Nessa região, eles vão se abastecer de água, de comida, entre outras coisas, e vão continuar a viagem. E aí eles vão avançar mais um pouquinho aqui no território até a região aqui da Guiné. E aí, chegou aqui, eles vão montar mais uma feitoria e retornar para Lisboa. Numa próxima expedição, o que eles vão fazer? Saem de Lisboa, vão até Ceuta, reabastece, navegam até Guiné, reabastece e navegam mais um pouquinho até aqui a região do Congo, que vocês podem observar aqui no mapa. Depois, uma próxima viagem, novamente, sai de Lisboa, vai até Ceuta, reabastece, vai até Guiné, reabastece, vai até o Congo, reabastece e navega mais um pouquinho. Então, eles sempre vão fazendo esse contorno e instalando feitorias para
o domínio em nome da coroa portuguesa na região africana, mas também como uma forma de a próxima expedição poder continuar as suas viagens. E aí foram diversas expedições. A última expedição que chegou mais longe foi a expedição de Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, ele chegou aqui no final do continente africano. Essa região aqui, ela era conhecida como Cabo das Tormentas. Por quê? Porque o mar era muito nervoso e a maioria das embarcações naufragavam nessa região. E foi o que aconteceu com a expedição de Bartolomeu Dias. Eles acabaram naufragando aqui no que seria, na época, o Cabo das Tormentas. E aí, então, a gente tem o chamado périplo africano, que é justamente todo esse processo de cabotagem, de navegação em torno do continente que os portugueses iam fazendo. E a cada nova expedição, eles iam adquirindo mais conhecimento, e esse conhecimento acabava sendo colocado em mapas, adicionado aí em relatos de viagem, para que a próxima expedição pudesse ter um conhecimento maior em torno do oceano. Oi, Gabriel. Bem-vindo. Bom, e aí o que acontece? A expedição que realmente vai ter sucesso é a expedição de Vasco da Gama, tá? Vasco da Gama, ele vai partir de Lisboa em 1497 e essa expedição ela vai ser composta por 4 embarcações. E nessas 4 embarcações tinha um total aí de 170 tripulantes, 170 pessoas. Qual vai ser a expedição, então, de Vasco da Gama? Ele vai sair aqui de Lisboa, vai navegar aqui em torno do continente africano, vai conseguir chegar na ilha aqui da região de Santa Helena, vai conseguir ultrapassar o Cabo das Tormentas, que o Bartolomeu Dias naufragou. Após o Vasco da Gama conseguir ultrapassar o Cabo das Tormentas, vai ficar conhecido como Cabo da Boa Esperança, tá? Então, eles vão mudar o nome da região para Cabo da Boa Esperança. E aí ele vai conseguir, então, ultrapassar e chegar no outro lado do continente africano. E aí ele vai parar na cidade de Melinde. Melinde era uma cidade muçulmana que vai fazer um contato amigável com a tripulação do Vasco da Gama. E aí o Vasco da Gama vai ficar amigo do sultão, que era o líder ali da cidade de Melinde, e esse sultão vai conceder para ele um navegador que vai guiar ele até ele chegar, então, à região das Índias, onde ele vai chegar em 1498. Então, Vasco da Gama, ele inaugura uma nova rota das Índias, tá? Por isso que ele é tão importante. Inclusive, critério de curiosidade para vocês, o time chamado Vasco da Gama faz uma homenagem a esse navegador português. Bom, e aí então vem a expansão espanhola. Por quê? Enquanto os portugueses estavam tentando chegar às Índias, os espanhóis estavam tentando encontrar algum projeto para que eles pudessem fazer também as grandes navegações. Só que eles não podiam pegar o mesmo caminho que os portugueses, porque
porque eles entrariam em conflito com Portugal. Então, eles precisavam de uma nova rota, uma rota diferente da dos portugueses. E aí, o que vai acontecer? Os portugueses estavam quase chegando às Índias quando os reis espanhóis decidiram que não daria mais para esperar e que eles precisavam se lançar nessas grandes navegações. Só que o único projeto de uma nova rota vinha de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, ele há anos estava mandando propostas para o rei da Espanha, só que os reis acabavam ignorando. Por quê? Porque eles acreditavam que Cristóvão Colombo era louco, porque ele ficava defendendo a ideia de que a Terra era redonda e que era possível, então, chegar ao Oriente navegando a oeste. Só que, como era o único projeto que eles tinham, os reis, então, espanhóis, decidiram apostar na ideia de Colombo. Só que Cristóvão Colombo, ele recebia uma série de críticas e zombarias. As pessoas falavam na época, se a Terra é redonda, então do outro lado as pessoas andam de cabeça para baixo. Faziam várias brincadeiras em torno aí dessa proposta de Cristóvão Colombo. Os japoneses. Eu sempre pensei nisso também, que as pessoas que estão lá embaixo ficam de cabeça para baixo. Aí Quem garante que não é a gente que está do lado de baixo? Aí seria como Naruto. Não, quando aqui em cima tá de dia, lá embaixo tá de noite. Então, de dia a gente tá normal e de noite a gente tá de cabeça para baixo. E a gente nem percebe. E a gente nem... Bom, gente, a viagem de Cristóvão Colombo, ela foi muito difícil. Primeiro porque para ele conseguir uma tripulação foi muito complicado. Por quê? A tripulação tinha medo de que Cristóvão Colombo estivesse errado e navegando a oeste eles acabassem caindo num precipício sem fim, porque eles acreditavam que a Terra era plana. Então, a Terra sendo plana, quanto mais eu navego a oeste, a Terra acaba e eu caio. Então, foi muito complicado. E fora que muitos marinheiros tinham medo de monstros marinhos, entre outros monstros aí que a gente citou na aula passada. E aí, então, conseguindo montar essa expedição, Cristóvão Colombo ele saiu ali da região da Espanha no dia 3 de agosto de 1492. A expedição de Colombo era composta aí por 3 embarcações e eles navegaram durante 3 meses, gente. Durante 3 meses eles navegaram em oceano aberto, todos os lados que eles olhavam eles só viam mar. E aí foi quando os marinheiros estavam literalmente à beira de um motim, eles queriam tirar a liderança do Cristóvão Colombo e retornar para a Espanha. Foi que Cristóvão Colombo avistou terras. E Cristóvão Colombo chegou aqui, gente, em algumas ilhas próximas do continente americano, tá? Ele não chegou literalmente no continente. Ele chegou aqui nessas ilhas, nas Antilhas, próximo do continente americano. E aí, o que vai acontecer? Quando ele avista a Terra, ele imaginava que o território que ele estava chegando era a região das Índias. Afinal, ele nunca tinha ido para as Índias. Somente mais tarde que se descobriu que, na verdade, ele não tinha chego ao território das Índias, mas sim ele tinha se deparado e encontrado com um novo território, um novo continente. Então, ele estava certo, porém, ele estava errado. Por quê? O raciocínio dele de que navegando a oeste ele conseguiria dar a volta, contornar aí a Terra para chegar às Índias estava correto. Porém, ele estava errado em achar que o território específico primeiro que ele encontrou
eram as Índias. Na verdade, era um continente novo. Por isso que a população nativa que vivia aqui no território americano foi chamado de índio, porque Cristóvão Colombo achou que tinha chego nas Índias. Então é um erro histórico que a gente carrega até hoje. Bom, e aí a gente tem a seguinte situação, pessoal. Começa a ter um conflito muito grande. Por quê? Portugal consegue um novo caminho para as Índias e domina ali o continente africano. Os espanhóis conseguem também um novo caminho para as Índias e no caminho eles conquistam o continente americano. Só que os portugueses, eles estavam interessados no pedacinho do continente americano. Então começa a ter uma rivalidade muito grande entre portugueses e espanhóis, justamente para ocupar essas novas terras. E aí é quando entra a Igreja Católica. Os dois territórios eram católicos, então o Papa Alexandre VI, ele estabeleceu uma linha de divisão das terras descobertas e as terras por descobrir, para que não houvesse um conflito entre esses dois países católicos, que era Portugal e Espanha. A primeira divisão feita pelo Papa não foi aceita pelo rei de Portugal. E aí uma nova divisão foi feita, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi estabelecido em 1494. A linha divisória passava aí a 370 léguas do Açores do Cabo Verde, que é essa linha aqui que vocês estão vendo no mapa. E de acordo com ela, toda essa região aqui em amarelo pertenceria ao território da Espanha e toda essa região aqui em roxo pertenceria à coroa portuguesa. Então, no caso, nesse início, por esse Tratado de Tordesilhas, Portugal só tinha aqui esse pedacinho do território brasileiro. Bom, e aí o que vai acontecer? Pedro Álvares Cabral vai chegar ao Brasil. Gente, Pedro Álvares Cabral não descobriu absolutamente nada. Os europeus, eles chegaram no território americano. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Ou o termo realmente mais correto de se utilizar, ele invadiu o Brasil. Por quê? Porque o Brasil já era ocupado, já havia uma população vivendo aqui. Então, ele não descobriu nada, Professora, tá bom? Então, Oi. se uma pessoa chegar e falar, quem descobriu o Brasil? Em vez da pessoa... Pode falar os índios? Não, porque índio também está errado. Porque quem descobriu o Brasil, então? Porque eles não são índios, entendeu? O termo índio está errado. A São gente tem nativos. as populações nativas. E aí cada tribo ela tem o seu próprio nome. A gente chama erroneamente, genericamente de índios, tá? Então, quem descobriu o Brasil foram as populações nativas. Eles realmente descobriram o território brasileiro. Os portugueses, eles chegaram ao Brasil ou eles invadiram o Brasil. E o mais interessante, quando vocês aprendem lá sobre a história da descoberta do Brasil, lá no primário, vocês aprendem que Pedro Álvares Cabral acabou navegando, a missão dele era chegar às Índias, e ele acabou se perdendo e descobrindo o Brasil. Está errada essa história também, gente. Como que ele vai descobrir uma coisa em 1500... se em 1494 ele já tinha o Tratado de Tordesilhas dividindo as terras? Nossa, Não tem lógica. Aí não dá. Aí Não bugou. tem lógica. Pedro Álvares Cabral, ele tinha uma missão, tá bom? Foi dado pela coroa portuguesa.
E ele vai, então, sair de Portugal com 13 embarcações. E ele tinha duas missões, gente. Pedro Álvares Cabral, ele tinha a missão de chegar às Índias para estabelecer feitorias e conseguir as especiarias que eram vendidas nas Índias. Mas antes de chegar às Índias, ele tinha a missão de desviar da rota que foi feita pelo Vasco da Gama para tomar posse de terras que se encontravam a oeste da África, que era justamente o continente americano. E ao desviar dessa rota de Vasco da Gama e navegar um pouquinho mais para o oeste, ele acabou aportando no Brasil, ou seja, parando aqui no território brasileiro em 1500. Tá? Então, não foi uma descoberta, já se sabia da existência de um novo continente que ficava a oeste, já tinha uma população vivendo aqui, então ele não chegou aqui por acaso e ele não descobriu nada, ele chegou ou invadiu o território. Então, gente, basicamente, qual foi o percurso aí do Pedro Álvares Cabral? Então, ele sai aqui de Lisboa, navega, vai navegando em direção ao oeste, tá vendo? Ele se afasta daquela linha inicial do Vasco da Gama, e aí, pum, chega no território brasileiro. Fica um tempinho aqui, monta uma feitoria, deixa algumas embarcações aqui no território brasileiro e ele continua a viagem. E aí, nessa continuação da viagem, ele vai fazer o restante do caminho feito por Vasco da Gama. E aí vai pegar as especiarias das Índias. Pegando as especiarias das Índias, ele vai fazer o caminho de retorno para Lisboa. Dúvidas, gente? Medos, traumas, preocupações? Não. Nada. Preocupação. Acho que só preocupações, medos e traumas. Vai ter lição, professor? Muito bem, gente. Lição de casa. Vocês precisam fazer e postar, tá bom, gente? Postem Não, as professora, atividades. As atividades da página 154, 155, 156 e 158. Professora, eu já fiz. Tá bom. E postei. Tá bom? Tá bom. Ok. Até que dia, Quem já fez e postou, ok. Livre. Quem ainda não É no link? postou, posta. É no link, Anel? Não. Oi? É no Não, link é ou na plataforma mesmo, gente. É na plataforma mesmo. Hein, Tá professor? bom? Até que dia?